Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía sobre a cidade e as ruas, ainda movimentadas, ecoavam passos apressados e carros impacientes. Amina Johnson, uma mulher negra grávida de 7 meses, caminhava calmamente para casa após um longo dia de trabalho. Ela se movia com cautela, uma das mãos apoiada na barriga arredondada, o coração tomado por uma alegria frágil ao pensar em se tornar mãe em breve. Mas seu caminho cruzou com o do policial Richard Keller, um policial conhecido por seu temperamento violento e desprezo pelas minorias. Alto e imponente com o rosto endurecido pela arrogância habitual, Keller avistou Amina e, sem motivo algum, a mirou. Ei você! Mostre seus papéis agora mesmo! Ele latiu com a mão já no bastão. Surpresa, mas com dignidade, Amina respondeu calmamente que simplesmente iria para casa e não tinha nada a esconder. No entanto, esse tom tranquilizador pareceu alimentar ainda mais a raiva de Keller. Sem saber da gravidez dela, ou talvez já a tivesse notado, mas deliberadamente optado por ignorá-la, ele se aproximou abruptamente. Empurrou-a contra a parede e a acusou de andar por aí com más intenções. A cena chocante e brutal rapidamente atraiu a atenção dos transeuntes. Celulares foram erguidos, gravando cada movimento do policial agressivo. Vozes se elevaram. Ela está grávida. Pare! Mas Keller, levado pela sua fúria racista, não recuou. O que ele não sabia era que suas ações, filmadas de todos os ângulos, repercutiriam por todo o país. As imagens deste ataque a uma mulher negra grávida não permaneceriam apenas na mídia. Tornar-se-iam o símbolo de uma injustiça insuportável, desencadeando uma tempestade midiática e jurídica que prejudicaria sua carreira, seu futuro, e a sociedade como um todo. O sol tinha acabado de se pôr, banhando a cidade com um manto de luz alaranjada antes de dar lugar às luzes neon das lojas e aos postes de luz cintilantes. As ruas continuavam movimentadas, mas para Amina Johnson, era simplesmente o fim de um dia cansativo de trabalho. Aos 32 anos, Amina levava uma vida simples, mas digna. Trabalhando como assistente social, ela passava os dias ajudando famílias carentes a obter a ajuda e o apoio de que tanto precisavam. Ela aprenderá a manter a calma diante da injustiça, a ouvir, a compreender e a nunca se deixar abater. Naquela noite, como sempre fazia, ela caminhou sozinha até seu apartamento. Suas mãos acariciavam delicadamente sua barriga arredondada. Ela carregava um menino dentro de si. Nada era mais importante para ela do que a promessa desta nova vida. Apesar do cansaço e de algumas dores, um sorriso iluminou seus lábios. Em 2 meses, ela teria seu filho nos braços. Mas esta noite comum estava prestes a se transformar num pesadelo. A poucos quarteirões de sua casa, uma viatura policial parou bruscamente na calçada. A porta bateu. Um homem grande e uniformizado saiu, suas botas batendo no asfalto. Era o policial Richard Keller. Keller tinha a reputação de ser brutal e imprevisível. Nos corredores da delegacia, as pessoas falavam sobre seus acessos de raiva incontroláveis e suas intervenções enérgicas, mas seus acessos de raiva eram ignorados. Ele se sentia intocável. E naquela noite, ao ver Amina caminhando sozinha, pensou ter encontrado uma nova oportunidade para exercer sua autoridade. Ei, você! Ele disse com a voz rouca. Amina parou surpresa. Virou a cabeça e respondeu educadamente. Sim, oficial. Ele se aproximou agressivamente, olhando-a de cima a baixo. O que você está fazendo aí fora a essa hora? Acha que eu não sei quando as pessoas estão aprontando? Me mostre sua identidade. A mulher sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Respirou fundo para se acalmar. Vou para casa, senhor. Estou grávida, não quero problemas. Ela instintivamente colocou a mão na barriga dele, na esperança de despertar nele um mínimo de humanidade. Mas Keller zombou. Grávida ou não, não muda nada. Acha que sua barriga te dá passe livre? Vamos, anda logo, ou vou fazer você se arrepender de ter me respondido. Os transeuntes começaram a diminuir o ritmo, atraídos pelo tom brutal da conversa. Olhares se voltaram para eles, alguns prontos para sacar seus celulares. Amina sentiu o medo crescer, mas também uma estranha força interior. Ela sabia que não deveria ceder à intimidação, mas algo lhe dizia que aquele homem não iria parar por aí. A noite mal havia começado. O ar ao redor de Amina estava pesado. Os olhares curiosos dos transeuntes, os sussurros, os celulares discretamente erguidos, tudo isso só irritava ainda mais Richard Keller. Ele, o policial autoritário, recusava-se a ser observado como um espetáculo. Ele deu mais um passo à frente, diminuindo a distância entre eles.
Seu cheiro de tabaco velho e suor invadiu as narinas de Amina. Vamos, mostre seus documentos. Acha que consegue me desafiar? Ele gritou. Eu não te desafio, ela respondeu com uma voz trêmula, mas calma. Estou grávida. Quero ir para casa. Ela agarrou a bolsa, tentando conter a ansiedade. Keller, por outro lado, transbordava de raiva. Sua mão agarrou o braço dela abruptamente. Não se faça de vítima comigo, ele rosnou, puxando o ar para trás violentamente. Um grito escapou de Amina. A dor no braço se misturava a um medo ainda maior. Proteger o filho. Ela colocou a mão na barriga arredondada com o coração disparado. Vozes se ergueram na multidão. Deixe-a ir, ela está grávida. Isto é um abuso de poder. Mas Keller não a soltou. Pelo contrário, parecia gostar de demonstrar sua autoridade. Pressionou Amina contra a parede fria de um prédio, sua respiração pesada ecoando em seu ouvido. Você acha que a cor da sua pele e a sua barriga vão impedir que você acabe na delegacia? Ele cuspiu com desprezo. Amina sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas se recusou a ceder à humilhação. Sua voz, frágil mas clara, elevou-se. Eu não fiz nada. E você sabe disso. Keller apertou o aperto, ignorando completamente os gritos da multidão. Os celulares agora filmavam abertamente, capturando cada segundo. Mas em sua fúria, ele não pensou nisso. Via apenas ela, aquela mulher que ele decidirá esmagar para se sentir poderoso. Então, sem aviso, ele a empurrou com força. Amina perdeu o equilíbrio, as mãos buscando desesperadamente apoio. Um gemido de dor escapou dela ao cair no chão, os braços instintivamente protegendo a barriga. Um silêncio chocado tomou conta da multidão. Mulheres gritaram, homens deram um passo à frente, oscilando entre o medo e a indignação. E em meio a esse caos, Amina, ofegante, sentiu uma dor surda percorrer seu corpo. Seu instinto maternal gritou em alarme. Ela sabia que naquele exato momento algo sério tinha acontecido. O tempo pareceu parar. Deitada no chão, Amina sentiu o frio do concreto percorrer seu corpo, mas foi outra dor, mais profunda, mais assustadora, que lhe congelou o sangue. Uma contração violenta apertou seu estômago. Sua respiração era curta e ofegante e em pânico. Suas mãos pousaram sobre o abdômen, como se quisessem proteger a criança que havia dentro. Meu bebê. Ela sussurrou com a voz embargada. Um momento de silêncio pairou no ar, então vozes explodiram ao redor dela. Que chame uma ambulância. Rápido! Gritou uma mulher, já ao telefone com os serviços de emergência. Você está louco, ela está grávida, um jovem gritou, colocando-se entre Keller e Amina. Keller, vermelho de raiva e vergonha, tentou manter o controle da situação. Levantou a mão e apontou para seu distintivo. E cai fora. Não é da sua conta. Ela resistiu a um cheque, quem manda aqui sou eu. Mas desta vez a multidão não estava mais com medo. Vários transeuntes ergueram seus celulares, filmando ao vivo. Nós gravamos tudo, uma voz gritou. Se você bater em uma mulher grávida, você vai pagar por isso, acrescentou outro. Keller deu um passo para trás, surpreso com a repentina determinação da multidão. Seu olhar pousou em Amina caída no chão com lágrimas nos olhos, e pela primeira vez naquela noite, ele sentiu uma quebra em sua confiança. Enquanto isso, uma mulher se ajoelhou ao lado de Amina e colocou a mão gentilmente em seu ombro. Espere, senhora. A ambulância está chegando. Respire fundo, pense no seu bebê. Amina assentiu fracamente, com os olhos marejados fixos no céu. Cada segundo parecia uma eternidade. Ao seu redor, os passos apressados, as sirenes distantes, os gritos indignados. Tudo se misturava em um caos irreal. E Keller, paralisado, observava a cena com uma raiva impotente. Ele nunca imaginara que aquela noite acabaria assim. O que ele ainda não sabia era que esses vídeos, já compartilhados online por diversas testemunhas, se espalhariam como fogo e destruiriam a imagem que ele acreditava ser intocável. Os gritos, os lamentos e a comoção foram subitamente abafados pelo som de uma sirene que se aproximava em alta velocidade. Uma ambulância atravessou a rua, seguida de perto por uma viatura policial. Luzes piscantes iluminavam as fachadas com luzes vermelhas e azuis, transformando a cena em um teatro tenso. Os paramédicos saíram correndo, carregando seus equipamentos. 2 deles correram até Amina, que ainda estava encolhida no chão, com as mãos agarrando a barriga. Senhora, fique conosco. Respire, nós a ajudaremos. Disse um deles, verificando rapidamente o pulso. Ela está tendo contrações. Precisamos levá-la imediatamente, acrescentou o outro, já preparando uma maca. Amina, ofegante, tentou falar, mas sua voz falhou. Meu bebê, por favor, proteja meu bebê. A mulher que a havia apoiado antes começou a chorar, acariciando gentilmente sua testa.
Você vai superar isso, coragem. Enquanto isso, 2 policiais da patrulha se aproximaram de Richard Keller. Um deles, o tenente Harris, franziu a testa ao ver a cena. O Richard, o que você fez? Keller cerrou os punhos, o rosto contorcido de frustração. Ela resistiu ao controle, eu fiz o que era necessário. Essa galera mente, eles exageram tudo. Mas Harris olhou ao redor, dezenas de celulares ainda estavam ligados, filmando. Testemunhas gritavam. Nós gravamos tudo. Ele atacou uma mulher grávida. Páreo. O policial hesitou por um momento, então seu tom tornou-se áspero. Richard, afaste-se. Agora. Resolveremos isso na delegacia. Keller, lívido, tentou novamente justificar suas ações. Você não vai me decepcionar por causa de um bando de civis histéricos. Estou fazendo o meu trabalho, Harris. Mas suas palavras já pareciam vazias. A autoridade que antes o fazia tremer parecia estar escapando por entre seus dedos. Ele observou os paramédicos colocarem a mina na maca, seu rosto pálido, mas determinado apesar da dor. Ela não estava gritando, não estava implorando. Ela encarava Keller com os olhos marejados, um olhar carregado de uma dignidade silenciosa que o fez estremecer. Enquanto a ambulância se afastava, a multidão explodiu em aplausos para a mina. Os vídeos ao vivo continuaram a circular, e Keller, paralisado na calçada, começou a perceber que aquilo não era mais apenas uma briga. Este foi o começo de sua queda. As portas da ambulância bateram com força, e a mina foi carregada para fora sob o som de sirenes. Deitada na maca com a respiração ofegante, ela olhava fixamente para o teto branco do compartimento de passageiros, cada vibração do veículo ressoando em seu estômago dolorido. E concentre-se na sua respiração, senhora, disse um dos paramédicos, ajustando uma máscara de oxigênio no rosto. Seu bebê precisa de você. A mina assentiu fracamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pensou no filho, que ainda não conhecera, naquela pequena vida frágil que tanto protegera durante meses. A ideia de perdê-lo a dilacerava. Poucos minutos depois, a ambulância parou em frente ao hospital. As portas se abriram e uma equipe médica entrou correndo. As luzes brilhantes, as vozes apressadas, os passos ecoando contra os ladrilhos. Tudo era um borrão, quase irreal. Pronto-socorro obstétrico imediatamente, gritou um médico. Ela foi empurrada por um corredor e, em seguida, para uma sala branca repleta de equipamentos. Mãos enluvadas apalparam sua barriga, eletrodos foram colocados e um batimento cardíaco constante apareceu em um monitor. A frequência cardíaca do bebê ainda está estável, anunciou uma enfermeira, fazendo a equipe de socorro suspirar. Mas há contrações precoces. Ela corre risco de parto prematuro. A mina fechou os olhos, rezando em silêncio. Pensou no marido Marcos, que ainda não sabia de nada. Ele devia estar em casa, esperando seu retorno, talvez já preocupado com o atraso. Avise meu marido. Ela sussurrou fracamente. Diga a ele que estou aqui. Uma enfermeira assentiu e anotou seu nome completo para entrar em contato com a família. Enquanto os médicos trabalhavam ao seu redor, a mina sentiu um calor estranho no peito. Uma força recém-descoberta, como se seu bebê lhe estivesse dando coragem. Ela havia sido humilhada, agredida, tratada como menos que humana. Mas não ia desistir. Nem por si mesma, nem por ele. Naquele momento, entre a dor e o medo, uma resolução nasceu em seu coração. O que ela havia sofrido não permaneceria uma simples notícia. Sua história precisava ser ouvida. Marcus Johnson andava de um lado para o outro na sala, olhando fixamente para o relógio de parede. A mina devia ter chegado em casa há mais de 1 hora. Ela nunca chegava tão tarde sem avisar. Ele já havia tentado ligar para ela 3 vezes. Sem resposta. Sua ansiedade aumentava quando, de repente, seu telefone vibrou. Um número desconhecido apareceu. Senhor Johnson, aqui é o Hospital St. Mary. Sua esposa, a mina, foi internada em caráter de emergência. O senhor precisa vir imediatamente. O coração de Marcos disparou. Sem pensar, ele pegou as chaves e correu para fora, com a mente inundada por imagens de acidentes, complicações e perigos para ela e o bebê. Ao chegar ao hospital, os corredores pareciam intermináveis. Finalmente, ele viu uma enfermeira esperando por ele. Sua esposa está na sala de observação. Ela está estável por enquanto, assim como o bebê. Mas, a mulher hesitou. Mas o quê? Marcos insistiu com os punhos tremendo. Ela foi agredida. Um policial a prendeu violentamente na rua. As palavras ressoaram em sua cabeça como uma marreta. Ele ficou paralisado, sem conseguir respirar por um momento. Então, uma raiva surda e ardente surgiu dentro dele. Um policial? Você está dizendo que um policial fez isso com a minha esposa grávida? Sua voz ecoou pelo corredor, atraindo atenção. A enfermeira olhou para baixo.
Tudo foi filmado, senhor. Os vídeos já estão circulando online. As autoridades foram notificadas. Mas por enquanto, o mais importante é ficar com sua esposa. Marcos respirou fundo, tentando conter a tempestade dentro de si. Seguiu a enfermeira até o quarto. Ao entrar, viu Amina, pálida mas consciente, deitada na cama. Máquinas apitavam baixinho ao lado dela, e suas mãos ainda estavam apoiadas na barriga. Ao vê-lo, seus olhos brilharam levemente. Marco. Ela respirou. Ele correu até a cama dela e pegou sua mão com infinita delicadeza. É meu amor. O que fizeram com você? As lágrimas de Amina fluíram silenciosamente. Ela não conseguiu encontrar as palavras imediatamente, mas seus olhos diziam tudo. Marcos apertou a mão dela com mais força. Sua raiva havia se transformado em uma determinação gélida. Eu te prometo uma coisa, Amina. O que fizeram com você? O que ele fez com você? Ele vai pagar por isso. Diante da lei, diante de todo o país. Você nunca mais os enfrentará sozinha. Naquele momento, Marcos ainda não sabia que não era um marido comum, mas um homem cuja voz importaria. Ex-jornalista e advogado de direitos civis, ele já havia travado batalhas midiáticas e judiciais. Desta vez, não seria por uma cliente, mas pela mulher que amava. E ele estava pronto para qualquer coisa. Apenas 2 horas após o ataque, o vídeo gravado por uma testemunha já estava em todos os lugares: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Compartilhado milhares de vezes, comentado, remixado, transmitido ao vivo por canais locais. Mostrava claramente Amina, com a mão na barriga arredondada, repetindo com voz calma que não tinha feito nada. E então Keller a agarrou violentamente antes de empurrá-la contra a parede e jogá-la no chão. Os gritos da multidão e a sentença arrepiante do policial. Você acha que sua cor e sua barriga vão impedir que você acabe na delegacia? Teve o efeito de uma bomba. As reações foram instantâneas. Abaixo de cada postagem, milhares de comentários choveram. Inaceitável. Este homem deve ser preso imediatamente. Ela está grávida. Isso é tentativa de homicídio, nada menos. O Justiça para Amina. Em poucas horas, a hashtag Justiça para Amina viralizou em todo o país. Grupos de direitos civis abordaram o caso, jornalistas começaram a contatar testemunhas e várias figuras públicas denunciaram o ataque. Em frente à delegacia, uma pequena multidão já se aglomerava, brandindo cartazes improvisados. Acabem com o racismo, proteja as mães negras, Keller fora. Os canais de notícias continuaram transmitindo as imagens chocantes em loop. Enquanto isso, na delegacia, o clima era eletrizante. Em uma sala fechada, Keller andava de um lado para o outro, pálido e suando profusamente. Seu superior, Capitão Harris, agarrava o celular. Na tela, o vídeo era reproduzido repetidamente. Ele finalmente olhou para Keller. Richard, você destruiu sua carreira esta noite. E ainda não tem ideia do que vai acontecer. Keller, com o rosto contorcido, tentou responder. Eles estão exagerando. É uma armação, estão tentando me pegar. Mas sua voz tremia. Pela primeira vez, ele sentiu a autoridade se esvaindo completamente. Aquilo não era mais apenas um procedimento interno. Havia se tornado um escândalo nacional. No quarto do hospital, Marcos mostrou a Amina, que estava deitada, a tela do seu celular. Ela viu o rosto dele em todos os canais, seus gritos, sua queda. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eles finalmente veem o que vivenciamos todos os dias, ela sussurrou. Marcos apertou sua mão gravemente. Sim. E agora eles não vão conseguir desviar o olhar. Esta luta começa, Amina, e vai mudar tudo. A tempestade tinha acabado de surgir. Na manhã seguinte, o Hospital St. Mary foi cercado por jornalistas, cinegrafistas e ativistas que vieram apoiar Amina. Cartazes foram colocados. Justiça para Amina, vidas negras importam, protejam as nossas mães. Amina, ainda acamada, assistia a tudo isso do seu quarto, com a garganta apertada de emoção. Ela nunca almejara se tornar um símbolo. Mas seu rosto, suas lágrimas, a barriga da sua futura mãe, estavam agora no centro de uma batalha nacional. Marcos entrou no saguão do hospital. Vestido com um terno escuro e com um olhar firme, caminhou até o púlpito improvisado em frente a uma floresta de microfones e câmeras. Sua reputação como ex-jornalista e advogado de direitos civis precedia seu nome. Todos aguardavam seu depoimento. Ele respirou fundo e então sua voz soou clara e vibrante. Ontem à noite minha esposa, Amina Johnson, grávida de 7 meses, foi violentamente agredida por um policial que violou não apenas seu juramento de proteção, mas também o respeito básico à dignidade humana. Diante de testemunhas, diante das câmeras, sem a menor provocação, um murmúrio percorreu a sala.
Repórteres tomavam notas freneticamente com as câmeras fixadas nele. Marcos continuou, com os olhos ardendo de raiva controlada. Este agente olhou para uma mulher negra, uma futura mãe, e viu apenas um alvo. Ele viu uma cor, não uma pessoa. Uma barriga arredondada, mas não uma vida frágil. Ele acreditou que poderia humilhá-la e destruí-la. O que ele não previu foi que suas ações seriam vistas pelo mundo inteiro. Os flashes crepitavam. Lágrimas até brilhavam nos olhos de alguns dos ativistas presentes. Hoje peço não, eu exijo que o policial Richard Keller seja imediatamente suspenso, acusado e julgado por seu crime. Exijo justiça, não apenas para minha esposa e meu filho, mas para todos aqueles que suportam silenciosamente a brutalidade e o racismo de um sistema que se recusa a se reformar. Com essas palavras, aplausos irromperam na sala. Punhos foram erguidos. Jornalistas se aglomeraram para fazer perguntas, mas Marcos levantou a mão para concluir. Não ficaremos em silêncio. Não recuaremos. Esta luta é maior que a minha. Diz respeito a cada mãe, cada criança, cada vida ameaçada pelo abuso de poder. E acreditem, nós a levaremos até o fim. Sua declaração repercutiu imediatamente na mídia nacional. Nas redes sociais, a hashtag #JusticeForAmina subiu ainda mais, acompanhada por #SuspendKeller e #ProtectBlackMothers. Em seu escritório, Keller assistia à conferência pela televisão. Cada palavra de Marcos soava como um golpe mortal em sua carreira. Ele cerrou os dentes, mas lá no fundo, o medo crescia. Ele não estava mais protegido pelo uniforme. O país inteiro estava observando-o. A audiência foi retomada após um breve intervalo. A sala estava em completo silêncio, todos aguardando a próxima parte da discussão com uma tensão palpável. O policial Richard, sentado no banco dos réus, demonstrava sinais visíveis de nervosismo pela primeira vez. Suas mãos tremiam levemente e ele olhava furtivamente para o advogado, como se procurasse uma saída. O juiz anunciou: ouviremos uma última testemunha-chave neste caso. As portas do tribunal se abriram e uma figura entrou. Era o próprio chefe de polícia, acompanhado por 2 investigadores internos. Todos caminharam em direção ao banco das testemunhas com grande seriedade. O chefe falou: após uma análise completa, descobrimos que o policial Richard já havia sido alvo de diversas denúncias por violência excessiva e comportamento discriminatório. Esses casos haviam sido arquivados por falta de provas concretas. Mas desta vez, graças ao vídeo e aos depoimentos de testemunhas, não há mais dúvidas. Um murmúrio abalou a sala. Alguns jornalistas rabiscavam freneticamente em seus cadernos, outros filmavam cada segundo. Em seguida, o investigador apresentou um relatório oficial. Além disso, meritíssimo, soubemos que o ataque da Sra. Johnson quase resultou na perda do bebê. Se ela não tivesse recebido atendimento de emergência, a criança não estaria viva hoje. Ao ouvir essas palavras, Aissa agarrou a mão do marido, com os olhos marejados de lágrimas. Seu bebê, salvo em situação extrema, havia se tornado símbolo de toda uma luta. O juiz se endireitou e disse: a justiça deve ser exemplar neste tipo de caso. Senhor Richard, o senhor é considerado culpado de violência agravada, abuso de autoridade e discriminação racial. O senhor está demitido de suas funções com efeito imediato e condenado a uma pesada pena de prisão. A sala explodiu em aplausos. Os rostos da comunidade brilhavam de orgulho. Câmeras capturaram o momento preciso em que Aissa estava ali, colocando uma mão protetora sobre sua barriga arredondada, um símbolo de esperança e resiliência. Quanto ao policial Richard, ele baixou a cabeça pálido, percebendo que sua carreira, sua liberdade e sua reputação estavam destruídas para sempre. As consequências que ele tanto desprezava acabavam de cair sobre ele com força implacável. Algumas semanas depois, Amina Johnson estava diante de uma sala lotada, desta vez não para se defender, mas para testemunhar e inspirar. Ela usava calças confortáveis e uma blusa larga, sua gravidez, avançada, mas visível, um símbolo de resiliência. Marcos estava ao seu lado, leal e protetor, com os olhos cheios de orgulho. Jornalistas, ativistas e familiares vieram apoiar a causa. Todos estavam lá. O caso Keller abalou a nação, gerando debates, reformas e maior vigilância em relação à violência policial. Amina respirou fundo e falou: ontem eu era uma vítima. Hoje sou a voz daqueles que não foram ouvidos. Meu bebê está vivo graças ao cuidado rápido e à solidariedade de testemunhas corajosas. Mas não se trata apenas da minha vida. Trata-se de todas as vidas ameaçadas pela brutalidade, pelo racismo e pelo abuso de poder. A sala prendeu a respiração. Cada palavra ecoava como um apelo por justiça e respeito. Câmeras filmaram, celulares registraram um momento.
As redes sociais transmitiram ao vivo. A hashtag Justiça para Amina continuou a circular, mais forte do que nunca. Marcos falou em seguida. Não buscaremos simplesmente punir os culpados. Queremos construir um sistema onde todos sejam protegidos e onde a dignidade seja respeitada. Esta luta continua e não pararemos até que a mudança seja real. Nos dias seguintes, reformas foram anunciadas em diversos departamentos de polícia, impulsionadas pela visibilidade do caso. Treinamentos sobre respeito, não discriminação e proteção à gestante foram implementados. Quanto a Keller, ele cumpriu sua pena e foi completamente desonrado, um aviso para qualquer um que ouse acreditar que o medo e o abuso são armas impunes. Amina, agora mãe de um menino saudável, olhava para o futuro com esperança. Ela sabia que cada sorriso, cada passo adiante na comunidade, cada vida protegida seria a verdadeira vitória sobre o medo e a injustiça. E enquanto segurava seu bebê nos braços, ela sabia que sua voz, e as vozes de todos aqueles que a apoiaram, nunca seriam silenciadas.